Pessoal, vocês não reparem nesse vídeo essa cara de sono, por favor. Olá pessoal, professor Juliano do Cultura Fractal. Hoje o assunto aqui no nosso canal é sobre geometria. Nós vamos tratar sobre dois conceitos específicos, o conceito de mediatriz e bissetriz. Mas antes de começar a falar exatamente sobre a matemática, vamos ver um pouquinho sobre a história. A história da geometria, ela é cheia de cruzamentos e de coisas interessantes. A gente sabe que a geometria surgiu há mais ou menos no século V a.C. com os gregos. Porém, muitas coisas curiosas a gente pode destacar dessa história. A gente sabe que essa história começa mais ou menos no século V a.C., mas é sistematizada há mais ou menos 300 a.C. com Euclides. Euclides constrói uma obra interessante que sistematiza o conhecimento geométrico. Os Elementos é a obra, esse é o título das obras que Euclides escreveu, sistematiza grande parte dos conceitos geométricos que a gente conhece até hoje. Porém, a gente fica pensando, tá, mas geometria então tem a ver só com a história dos gregos? A gente não consegue identificar a geometria em nosso momento histórico? Claro que não, né, pessoal? A gente consegue ver a geometria em várias aplicações, como por exemplo na área tecnológica. O conceito de bissetriz e mediatriz que a gente vai ver hoje está relacionado à construção, relacionado a régua e compasso, mas tem várias aplicações na área tecnológica, na construção de projetos e também na percepção do espaço que a gente consegue analisar atualmente. Por exemplo, na área da construção civil, na arquitetura e outras áreas do conhecimento. Mas vamos então ao que efetivamente interessa esse vídeo. Vamos ver o conceito de mediatriz e bissetriz e como eu consigo construir os dois utilizando régua e compasso. Então vamos começar pelo conceito de mediatriz. Mediatriz, como está aparecendo aí na tela, é uma reta perpendicular. Quem não sabe o que é perpendicular, significa um ângulo de 90 graus a um segmento de reta, então que eu já construí aqui, vai de A até B, um segmento de reta e que passa pelo ponto médio desse segmento, ou seja, na metade desse segmento. Todos os pontos pertencentes a uma mediatriz são equidistantes das extremidades do segmento. Dá uma olhada no segmento aqui que eu fiz, pessoal. Observem o seguinte, ó, eu tenho então o ponto A e o ponto B. Eu construí um segmento de aproximadamente 7 centímetros, mas poderia ser outro valor, poderia ser um segmento maior ou um segmento menor, não importa, ok? Depois que você tem esse segmento de reta pronto, para construir a mediatriz é muito fácil, você vai precisar do compasso. Então você vai pegar o seu compasso e vai colocar a ponta de aço um pouco mais aberto do que a metade desse segmento. Então observe, pessoal, ó, o meu compasso está um pouquinho mais aberto do que a metade, ó. Vou colocar a ponta de aço no ponto B e vou fazer então o meu primeiro arco. Depois eu vou fazer o seguinte, vou fazer o contrário. Vou lá no meu ponto A e vou fazer também um arco como eu fiz antes. Então, ó, eu vou ter esses dois arcos aí, ó. Pontos importantes desse arco. Esse ponto aqui, que é a intersecção dos dois arcos, e este ponto aqui, que é a intersecção dos dois arcos no lado inferior. Depois disso, a gente pega a nossa régua e então vai lá e liga esses dois pontos. Eu vou fazer aqui rapidinho, ó. Liguei os dois pontos que eu acabei de construir. Então, ó, tenho a minha intersecção lá em cima e tenho a minha intersecção aqui embaixo, ok? Então, ó, essa reta aí é para nós, então, o que nós chamamos de mediatriz. A mediatriz tem uma coisa interessante, ela segue exatamente o que a gente antes definiu como sendo uma mediatriz. Então, ela forma um ângulo de 90 graus com o segmento dado, certo? Ou perpendicular, como está lá no conceito. Além disso, ela divide essa reta aqui, ó, pessoal, exatamente na metade. Então, ó, a gente tem aqui o meio do segmento AB. O que também caracteriza para nós o conceito de mediatriz. E a outra coisa importante é que se eu traçar qualquer segmento de reta, ó, que saia lá de cima e que venha até aqui o meu ponto A ou até aqui o meu ponto B, essas distâncias elas sempre vão ser equidistantes, ou seja, elas sempre vão ser iguais. Não importa o ponto que eu pegue aqui na mediatriz, ó, eu posso fazer essa reta aqui, ó, essa que vai daqui até aqui, ó. Essas duas distâncias também sempre serão iguais.
Ou seja, a mediatriz, além de ter essas características, ela também é o que nós chamamos na geometria de um local geométrico que sempre forma retas equidistantes com a mesma distância do segmento AB dado. O conceito de bissetriz de um ângulo, como está aparecendo aí na tela para vocês, é uma semi-reta com origem no vértice desse ângulo e que divide dois outros ângulos em ângulos congruentes, ou seja, ângulos iguais. Então aqui eu tenho o meu esquema, estou mostrando aqui para vocês. O vértice então é esse ponto aqui, ó, pessoal, observem bem como funciona. Eu tenho aqui então o vértice, que é meu ponto de análise, e tenho duas semi-retas aqui, ó. Pessoal, eu posso construir essa abertura aqui com um transferidor, por exemplo. Eu já deixei pronto aqui para a gente ganhar um pouco de tempo, certo? Mas essa abertura, no meu caso, ela tem 60 graus, essa abertura aqui, ó. Esse 60 graus pode ser construído de diferentes formas. A gente em sala comumente usa o transferidor, mas a gente pode utilizar algumas técnicas utilizando compasso também, certo? Mas o fato aqui é que eu já tenho pronto. Eu já tenho então o meu ângulo, que nesse caso é de 60, claro que não precisaria ser só 60, poderia ser outro ângulo qualquer. O meu exemplo aqui é que vai ser de 60 graus. Depois então que eu faço com o transferidor ou com o compasso esse ângulo, eu pego então e vou efetivamente construir a minha bissetriz. Observem que aqui então está meu vértice A. O que eu tenho que fazer? Pegar o meu compasso, que pode ser, claro, qualquer compasso de qualquer marca, e vou abrir ele, pessoal. Isso vai depender do ângulo. Eu posso abrir ele 2 centímetros, 4 e assim por diante e fazer um arco, pessoal. Ó, como eu vou fazer aqui, ó. Então, ó, eu tinha o meu 60 graus, peguei o meu compasso, abri ele e fiz um pequeno arco que encostasse no segmento de reto de cima e aquele de baixo, como está aparecendo aqui no esquema, pessoal. Bom, depois que eu construí o meu ângulo e construí esse arco aqui, eu vou pegar o meu compasso, pode ser com a mesma abertura ou com uma abertura um pouco maior, vai depender do ângulo inicial, que esse nosso ângulo aqui é de 60. Às vezes, se esse ângulo aqui é maior, você tem que abrir um pouquinho mais o compasso nesse momento. Bom, então eu vou botar a ponta de aço ó, bem na intersecção aqui, ó, pessoal, bem nesse ponto aqui, ó, e vou fazer então um arco, como aparece aí, ó. Depois eu vou fazer o contrário, vou botar o compasso aqui embaixo, ó, e vou fazer então um segundo arco, como aparece aí, ó, certo? Depois que eu fiz esse esquema, coloquei primeiro a ponta de aço aqui e depois a ponta de aço aí, observem que apareceu uma espécie de um xizinho e esse ponto de intersecção aqui é muito importante para nós. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a minha régua, vou ligar o vértice A até aquele ponto que eu acabei de encontrar e vou ligar esses dois pontos, fazendo uma reta aqui assim, ó. Bom, essa reta aqui, eu não vou analisar aqui com vocês agora, mas a gente poderia pegar o transferidor e ver que ela dividiu exatamente esses 60 graus na metade. Então, ó, essa retinha aqui para mim é a tal da bissetriz que a gente acabou de definir, que divide um ângulo inicial, que nesse caso é de 60 graus. Então, ó, esse ângulo aqui vai ter, então, 30 graus. E, obviamente, então, esse de cima também, como é uma bissetriz, vai ter 30 graus. Segue exatamente o conceito que a gente tinha antes, então a gente tem um vértice, um ângulo original de 60, fiz essa pequena técnica utilizando régua e compasso e dividi o ângulo original, que era de 60, em dois ângulos de 30, dividindo exatamente ao meio, que é o que para nós a gente definiu antes como sendo uma bissetriz. Bom, depois de ver um pouquinho então como se constrói esses dois conceitos relacionados às ferramentas ligadas à régua e compasso, fica sempre o convite então para as pessoas se inscreverem no nosso canal. O objetivo do nosso canal esse ano é chegar a 1000 inscritos, então se você conhece algum amigo ou conhece algum parente que gosta de matemática ou algum aluno que está estudando no ensino fundamental ou no ensino médio ou no ensino superior, fica o convite para se inscrever no nosso canal, para acompanhar os vídeos que a gente vai postar semanalmente, que tem como objetivo mostrar a matemática de forma mais interessante, de forma mais ampla, para que a gente consiga entender que a matemática também pode ser interessante, tanto para as crianças como para os jovens e também para os adultos. Fica um grande abraço a todos, nos vemos nos próximos vídeos e até mais, pessoal!